Olá a todos. Para quem nos acompanha nas mídias, muito obrigada. Estamos aí para mostrar a vocês um fechamento do Shao USD. A gente já vem posicionado no Shao desde junho. Entramos com posições a partir de julho, após confirmação de quebra de estrutura diária. Eu vou apresentar aí para vocês o nosso trabalho dentro do Discord com os alunos, os mapeamentos, tá? Deixa um like para nós, inscreva-se aí no nosso canal, compartilha, vai estar ajudando aí para abrir caminho, né, para outras pessoas conhecerem sobre o contexto dos movimentos institucionais, o conceito de Smart Money e a forma também que a gente trabalha. Desde já, muito obrigado a todo mundo. Então vamos ao que interessa. Nossa sala de análise de mercado futuro. Nós trabalhamos com alguns ativos, entre eles a commodity do Shao, tá? E aí a gente vem mapeando o Shao já desde o início do ano. Quando foi meado de junho, a gente não mais observou dentro da estrutura do diária uma força de movimento para quebra estrutural da região, da faixa de 18,60. O preço dentro da estrutura da H4, ele vem cada vez mais perdendo mínimas de M30. Então, nós já havíamos identificado a região de 18,00, na região de 18.000, ao qual ele perdesse essa estrutura, ele com certeza iria buscar o quê? Um viés baixista, ok? Então, a gente vem trabalhando esses movimentos junto com a sala, tá? E aí eu vou fazer o fechamento para vocês a longo prazo, desde os movimentos lá, que vem da taxa do Fed, movimento perdendo mínima de M30, até que ele quebra a região de 18.000. E aí quando dá-se no dia 30/6, né, de 2022, ele rompe a região. Nós temos posições institucionais aqui, de curto prazo, que elas tinham havido aberto dia 14 e havia feito o quê? O fechamento. Então, o que a gente observou a longo prazo? Uma zona líquida existente na faixa de preço de 18.000. Tínhamos muita liquidez aqui embaixo, tá? Então, se o preço de fato rompesse essa máxima de M30, ele poderia vir tomar a liquidez de cima. Muito pelo contrário. Ele não ultrapassa 18,35 e continua o flow baixista. Então, nós já estávamos entrando numa movimentação de julho. Então, a gente vem já mapeando o movimento a longo prazo. O que é a longo prazo, gente? A gente estava iniciando o trimestre. Estávamos com o preço em 18.000, tomando uma região de posição líquida diária, com fechamento trimestral do segundo trimestre de 2022, e o mercado já dando um entendimento para nós que ele poderia sim buscar zona mais baixo ainda, tá? Qual que é o entendimento que eu quero trazer para todo mundo dentro do Shao USD? Shao USD, gente, ele é sensível à inflação. Assim como o petróleo. São duas commodities muito sensíveis à inflação. O ouro, né, ele tem o título de negociação como segurança, né, ele é um ativo de refúgio. Só que durante o ano de 2022 ele vem perdendo esse contexto. E daí quando a gente parte do princípio de analisar essas duas commodities junto ao DXY, né, que ele é o índice de inflação dos Estados Unidos, a gente faz um mapeamento do petróleo Brent, do petróleo WTI, e aí a gente vê o entendimento do trimestre. O que aconteceu durante o trimestre? A mesma movimentação do Gold.
queda do movimento. O início do trimestre, né, ele começa o preço do barril do petróleo a 101 e hoje, dia 19 do 9, mas especificamente na data de 8 de setembro, ele fecha o preço do petróleo barril a 81,12. Então houve sim um movimento de queda para dentro do petróleo. E quando a gente faz a junção junto ao Shale, os níveis, é basicamente o quê? Um movimento baixista em escala. Nós, né, quando identificamos lá no mês de julho a movimentação de grande probabilidade dele movimentar para baixo, lá no mês de julho, que o preço não mais estava vindo o quê? Tomar a região líquida acima de 18,00, ele já automaticamente, dentro do processo estrutural diário, já começa a perder a movimentação para H4. Então, basicamente, a partir de julho, nós já movimentamos a ponta do diário na região de 16,80. Nós, então, buscamos um fluxo dentro de um processo aí trimestral, base de 11 mil pontos. Tudo mapeado lá junto conosco, tá? Então, nós estamos hoje na data em que o mercado faz essa quebra de uma movimentação diária. Essa quebra, ela também é uma região semanal. E o preço bate justamente o quê? Na primeira zona que nós havíamos demarcado. Então, para o terceiro trimestre do ano de 2022, na data do dia 6/7, nós já havíamos previsto esse movimento de busca de uma ponta semanal do preço. Havia, sim, uma região líquida em que o preço poderia vir estar fazendo fechamento na casa de 16,80. Então, ó, nós publicamos esse movimento no dia 6 de julho, com a probabilidade do preço alcançar uma média de 11 mil pontos. E ele fecha o trimestre para nós nesse fluxo de movimento de queda, né? Se a gente for vir mapear, ó, casa dos 16,80 fechadinho. E aí a gente já vem acompanhando o movimento de direção, uma vez que você tem uma confirmação de um processo de trimestre, você simplesmente acompanha o preço a longo prazo. E quando o preço começa a direcionar para dentro de um bloco aqui, ó, existente em H4, refinando ele para o M30, lá no início já de setembro, dia 3 de setembro, a gente já o quê? Movimentamos a ponta desse preço de 16,80 na possibilidade dele reacionar o quê? Uma POI semanal, uma POI mensal. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó, que uma vez que o preço praticamente atinge o bloco na casa dessa região líquida, você se atenta que, se ele está dentro de uma HFT diária, o seu olhar tem que ser muito maior. Então, a gente vem mapeando esse movimento, trabalhando com ele. Quando foi no início de setembro, a gente já faz essa consideração para dentro do movimento dentro das zonas semanais. E aí, quando foi dia 5/9, nós já mapeamos, tá? Quando o preço bate dentro do bloco, a possibilidade dele buscar alvo na casa de liquidez de 16,12, também possibilidade dele buscar liquidez em 15,65. Então, nós tínhamos o quê? Duas regiões de zona líquida semanal que o ouro poderia buscar. Então, nós vemos mapeando dentro desse contexto, e o preço ele bate justamente uma das nossas análises, ó,
16,12, era a primeira zona de reacionamento que ele poderia estar fazendo fechamento de contrato. Nós temos ainda as regiões de 15,65 e as regiões de 14,80. Essas duas pontas aqui, ó, eu acredito ser do próximo trimestre, o quarto trimestre. A gente vai depender da fala do Fed aí, como que vai movimentar tudo isso, mas o mercado praticamente já está precificado, tá? E o fechamento para o petróleo? Nós temos posições líquidas também a longo prazo dentro dele, ó. Dei uma mapeada aqui para vocês. Nós temos uma movimentação líquida interna, em que o preço, grande probabilidade dele quebrar a região do barril de 81,24 e grande possibilidade dele fazer fechamento do barril em 73,60. Então tá aí para vocês, tá? O fechamento do Shell. Quem é meu aluno e acompanha comigo a sala do mercado futuro, surfamos aí 11 mil pontos dentro do trimestre, surfamos 11 mil pontos dentro do terceiro trimestre de 2022, tá? E isso daqui é um olhar sempre a longo prazo, é o que eu sempre falo com todo mundo. Tenha sempre um entendimento maior, nunca um entendimento curto. Isso te proporciona o quê? Surfar grandes tendências, grandes movimentos, trabalhando com preço, ó, sempre curto. O grande contexto do Smart Money é você pegar a virada do mercado em movimento em grande escala, mas sempre ele em quê? Em curto processo, uma ponta menor possível. E isso te faz ter o quê? Um direcional muito amplo. A vocês um grande abraço. Nos vemos nos próximos vídeos e nos acompanhe aí nas playlists de mídias sociais. Um grande abraço para todo mundo.